Em busca de reforços, o Inter define o número ideal de jogadores que devem chegar nesta janela de transferências. Quero falar também, gente, sobre Carboneiro e o indicativo de que o colombiano permanecerá no Internacional. E o goleiro Alisson dá uma declaração que empolga os bastidores do Inter, visando um possível retorno do melhor goleiro do mundo ao estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Mais uma semana começando, semana de Inter em campo, o fim da data FIFA, mas é um jogo de despedida, né, do Inter, pelo menos, né, do primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Bom, último jogo do Inter, né, contra o Atlético Mineiro no dia 12 de junho, quinta-feira, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E depois disso, né, o Colorado tem uma pausa de 30 dias, 15 dias de férias e 15 dias de intertemporada no CT do Parque Gigante para aprimorar a forma física, mental, técnica, para que o Colorado encare os duelos em especial, né, contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o Flamengo na Copa Libertadores da América. Eu quero atualizar, né, tudo sobre reforços, sobre a situação no CT do Parque Gigante, em nome da Gigante Veículos. Bora começar a semana com o pé direito, com um carro novo na garagem? É só chamar a galera da Gigante nesse WhatsApp que eu tô deixando aqui na tela ou no link da descrição. E bom, né, você já sabe que as novidades da loja você encontra no @Gigante Veículos lá no Instagram, né? Troca do showroom nessa segunda-feira, o rescaldo das negociações do final de semana, aquele seminovo, né, com cheirinho de novo, melhor para ir para dentro do mercado. Então, se vai trocar de carro, tem que ser com quem é referência, tem que ser com a Gigante Veículos, tá certo? Turma, o Inter definiu, né, pelo menos o número ideal de reforços para a temporada. E aqui eu quero dizer o seguinte, tá? Tô cortando uma posição da lista, que é a de lateral direito, porque o lateral direito já está bem definido, deve ser o Alan Benítez, né, que está por chegar aí agora, né, no dia 1º de julho, que é quando termina o seu vínculo com o Cerro Porteño, ele que já não joga mais pelo Cerro Porteño, visto, né, que o clube paraguaio não tem calendário, né, a gente está vendo diversos jogadores aí que atuam nas ligas sul-americanas. Vou dar um exemplo, Elia Irala, né, que está de férias desde que o São Lourenço foi eliminado pelo Platense no Campeonato Argentino, ele está no Rio de Janeiro, passando férias. Então imagino que o Alan Benítez esteja na mesma situação. Afinal, né, o futebol nesses países latinos volta só em julho. Então eles não têm nada para disputar agora. Então estou em férias, visto que o calendário Conmebol também, né, está fechado. A não ser, claro, né, River Plate e Boca Juniors, que estarão na disputa do Super Mundial de Clubes em virtude da posição, né, deles no ranking da Conmebol. Então, tirando o lateral direito, né, que será o Alan Benítez, que chegará aqui em Porto Alegre, né, nos próximos dias, o Inter busca 4 posições pelo menos, tá? Um volante, né, que aí se fala muito sobre o William Arão, o próprio Kaique Gonçalves, né, se especulou o nome do Fernandinho muito mais como um desejo, né, e eu assumo aqui, né, eu fiz esse lobby, vamos dizer assim, né, porque imagino que o Fernandinho seja o melhor reposição para o Fernando, mas procurados pelo Inter, né, Arão e Kaique, e o Irala também, né, 3 jogadores que o Inter buscou para esse setor, um centroavante, um zagueiro e um atacante de lado de campo, né, um glorioso ponta, visto que, né, o Wesley tem boa chance de sair nesta janela de transferências. Então o Inter está começando a definir o seu planejamento. Um zagueiro, né, teoricamente, para ser um titular habitual ou até mesmo uma reposição de eventuais saídas. A gente está vendo aí que o Vitão recebeu uma oferta do Porto, o Inter não aceitou. Por tudo que eu já ouvi nos bastidores, eu não acredito na venda do Vitão nessa janela de transferências. Imagino que se um jogador for sair da zaga, ele será o Vitor Gabriel, que teve, né, uma sondagem mais forte do Cruzeiro, né, nesta semana. E, bom, né, por enquanto ainda não tivemos grandes avanços em relação a este jogador, tá? Então, por enquanto, né, como eu disse, o mais perto de sair ainda segue sendo o atacante Wesley, que aguarda, né, os desdobramentos em relação ao seu futuro. Falando em futuro, eu quero falar sobre Carboneiro, né? Afinal, o Carboneiro está lesionado e a gente esquece a importância desse jogador para o time do Internacional. Para mim, uma das principais peças do Inter no Campeonato Gaúcho, foi titular
pelo lado do campo, quando lesionou o Alan Patrick, né, no melhor momento do Inter dentro do Campeonato Gaúcho, ele assume, né, como um camisa 10 nas 2 semifinais contra o Caxias, toma a condição de titular, faz o gol, né, na arena, o gol do 1-0, né, daquela grande vitória, é participativo, um jogador de drible, né, de velocidade, e bom, né, o Carboneiro voltaria como titular e muitas pessoas do Inter enxergam, inclusive, o Carboneiro como uma reposição já caseira caso o Inter venda o Wesley, tá? Não vou entrar no mérito aqui desse assunto agora. Mas o Carboneiro, né, tá quase recuperado, não imagino que vai jogar em Belo Horizonte, mas, né, para a volta do Super Mundial com certeza estará zero bala, né, para disputar os jogos aí contra Flamengo e Fluminense. E óbvio, né, os jogos do Brasileirão contra o Vitória, Ceará e Santos, né, que é a arrancada que o Inter tem na volta do Super Mundial. E o indicativo, né, de que o Racing não conta com o retorno do Carboneiro é o investimento que eles estão fazendo nessa janela. Ontem, né, o clube anunciou a contratação do Van Vergara, jogador que jogou pelo América de Cali muito tempo, inclusive pegou o Inter aqui do Beira-Rio na Libertadores de 2020, né, na pandemia, fez alguns gols no Inter aqui, né, no jogo do Beira-Rio, se não estou enganado, tinha o Duvan não, né? Tinha o Ramos, atacante, aquele que jogou no Borussia Dortmund, também nesse time do América de Cali, que incomodou, né? O Inter empatou 0-0 lá na Colômbia, ganhou aqui no Beira-Rio 4-3, né? Num jogo trepidante. Bosquilha faz um gol no final do jogo e o Vergara, então, era um dos principais nomes desse time. E o Racing tá bem empolgado, né? Com a chegada desse jogador. $1 milhão, que o clube está abrindo mão, né, de receber dos 2 milhões, né, que o América de Cali deve em relação ao Quinteiro, tá? Então, é uma negociação, tá, que tá caminhando bem até o final de 28, né? Será o contrato do Van Vergara, que joga na mesma posição do Carboneiro, que dá um indicativo, né, de que o Inter vai ficar com ele, né, por mais que ele esteja lesionado há muito tempo. É um jogador, né, que agrada demais os bastidores. O Inter tem a opção de compra de $4 milhões e já, né, se programa para fazer esse investimento para não virar, né, uma novela como foi a do Bernabé no final do ano passado. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Alisson. Afinal, né, a gente sabe que a volta do Alisson sempre gera alguma expectativa, né, em relação ao futuro, visto, né, que é talvez um dos grandes jogadores aí, né, que ficou muito pouco tempo aqui no Inter, fez uma ascensão meteórica no final de 2024, né, se destacou em 2015 naquela Libertadores e logo no começo de 2016 já é vendido para Roma. O Alisson deu uma entrevista coletiva, né, com a seleção brasileira, ele que é o titular aí agora do Carlo Ancelotti, empate em 0-0 com o Equador, ele foi titular, imagino que será titular agora também no duelo contra o Paraguai. O Alisson disse o seguinte: tenho vontade de voltar ao futebol brasileiro, principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, mas quero voltar estando em alto nível. Foi o que disse o Alisson, que tem contrato, né, com o Liverpool até a metade de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. Hoje ele tem 32, chegaria ao final deste contrato com 34 anos. Vamos lá, né? Goleiros têm uma trajetória mais longeva, né? Vamos pegar o caso do Fábio, tem mais de 42 anos e está jogando ainda em alta performance aqui no futebol brasileiro. Então a gente espera que o Alisson volte logo, né, para nos ajudar bastante aqui. Pode ser lá em 2027, não tem problema nenhum. Tá? Será muito bem-vindo, estamos te esperando aqui em Porto Alegre. Não esquece que esse conteúdo, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, amanhã, né, eliminatórias da Euro, com Bélgica e País de Gales, Itália e Moldávia, Croácia e República Tcheca, e claro, né, Série B do Campeonato Brasileiro, com o Criciúma e Vila Nova, e o Amazonas contra o Atlético. Bons jogos pra gente palpitar, tá? Eu iria aqui de Bélgica, Itália, e diria que uma vitória da Croácia, de repente, contra a República Tcheca. São meus palpites lá em kto.bet.br, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!